Olá pessoal, preparados para mais uma prática em aquarela? Bom, hoje a gente vai começar do zero. Mas antes disso, para você que não me conhece, meu nome é Lívia Carvalho, sou artista visual e aquarelista. Aproveita, segue aí o canal para dar uma força. A gente vai estar sempre com uma atividade, um estudo e conversa sobre arte e aquarela de um modo geral. Vem comigo. Bom, essa será a nossa referência de hoje. Eu vou deixar o link na descrição. E vamos começar desde o início o seu esboço. Com uma borracha maleável, eu tiro o excesso de linhas, delicadamente, para começar a organizar o meu desenho, meu esboço. Eu trabalho com esboço dessa forma bem solta. E um tanto gestual. Com traços irregulares para sugerir esse papel amassado que está sob os donuts. Posso estar ou não detalhando as coisinhas crocantes que estão sob a figura. Vou deixar algumas para me servir de norte. E esse é o nosso esboço prévio. Vamos começar trabalhando duas tonalidades para essa primeira camada de fundo. Ela será bem fluida, numa consistência de muita água e pouco pigmento, que vamos chamar de chá. Vamos imaginar sempre 3 consistências: chá, leite e mel. Chá, muita água, pouco pigmento. Leite, um pouco mais de pigmento, mais balanceada, mais equilibrada. E mel bem consistente. Deixa eu ativar os pigmentos, primeiramente. Nessa textura chá, vamos entender como uma textura bem fluida, onde
A tinta corre solta no godê, muito líquida, muito fluida, muita água e pouco pigmento. Vamos deixar preparado aqui. E no espaço ao lado, com uma pitada de Payne's Gray. E para que não fique muito xoxinho, muito apagado, vamos pôr uma pitada de cobalto. Feita essa mistura, vamos dar início trabalhando do fundo para o principal. Eu vou trabalhar com o papel úmido a princípio. Vou dar borrifadas, focando mais nessa área externa. Porém, dá para perceber, ó, tá pegando quase a imagem toda. Onde estiver escorrendo muito, eu tiro o excesso. E eu venho aplicando. Primeiramente, olha, eu quero preservar a parte branca da borda da travessinha. Então, eu venho com o papel toalha, tiro esse excesso. E vou adicionando o pigmento aqui. Na parte externa. Quero que fique um pouquinho mais concentrado. Preparo ali no cantinho uma consistência um pouco mais densa, pois se o fundo já está molhado, né? A tendência é perder muita saturação. Vou adicionando essa mistura nos pontos em que eu percebo sombra. Ó, com o pincel limpo, só úmido, eu retiro as bordas para deixá-la mais suave. Suavizo essas bordas, na verdade, aqui onde o papel já deu uma leve secada. Se eu estiver sentindo a necessidade de perceber que ele está secando muito rápido, é só adicionar mais água com o borrifador. Diluindo bordas. Algumas manchas mais fluidas, bem transparentes, deixando algumas tirinhas em branco para sugerir um amassado do papel.
Antes que seque totalmente, eu já vou dar a base nos biscoitinhos, aproveitando a umidade que ainda se encontra no papel. Esse Dantes que está mais claro, inclusive aqui no centro tem a sombra do fundo. Que mais tarde a gente vai estar pigmentando um pouco mais. Já vou deixar. E com a mesma tonalidade, mas bem clarinha, bem aguada, eu vou estar depositando aqui para dar uma primeira camada de sombra, preservando alguns espaços em branco. Já deixo isso aqui. Agora eu vou para esse tom de ocre bem clarinho que eu já preparei ao lado. E eu vou dar uma leve coradinha nele com um pouco de vermelho de cádmio. E com isso eu já vou trabalhar essa primeira base aqui. Ó, a minha ideia é preservar os brancos do chantilly, do doce, do confeito que vai decorar o biscoitinho. Eu estou usando um pincel redondo sintético, mas de cerdas bem flexíveis, que me permite tanto trabalhar mais detalhes quanto áreas maiores. É um da linha Colineuda da Vinci. Você pode estar utilizando o que te deixa mais confortável, que você tiver à mão. Pode estar intercalando com algum pincel menor. Ó, aqui também tem um fundo escuro ainda aqui. Deixei passar e vou estar preenchendo. Terminar primeiro essa camada desse tom. Vou intensificar um pouquinho essa consistência. Utilizando os mesmos dois. Ocre e vermelho de cádmio. Ó, tô depositando na bordinha do que já preparei e ainda tá úmido. Adicionar uma pitada de amarelo de cádmio. Dá mais vida. Esse aqui, inclusive, eu venho preservando só essa parte de intensa luz. Novamente eu venho preservando as tiras que eu pretendo deixar em branco.
como se fosse um zigue-zague. Voltando para outra tonalidade para preencher as áreas que não fiz antes. Ó, aconteceu de entrar muito pela umidade, eu só retiro o excesso aqui com o pincel limpo. Não há necessidade de apavorar. No mais, fala assim, eu quero tirar, não gostei, ficou muito sujo. Ou você espera secar toda a área, ou você pode estar vindo aqui com papelzinho. Vocês já sabem, né? Eu gosto de trabalhar essa fusão dos tons. É uma coisa que é um olhar que me dá prazer, eu gosto. Como ainda está bem úmido, natural que ele dê essa entradinha. Mais uma folha de papel toalha limpa. Agora, a gente pode estar pegando somente o ocre. Bem aguadinho, porém com cor, né? Quando a gente está trabalhando aquarela nessa primeira camada, a gente quer uma camada de luz bem fluida, bem transparente, bonita, porém ela tem que aparecer. Pois o pigmento, quando seca, ele perde a intensidade, perde um pouco a saturação. Então, às vezes, a gente fica com receio de estar colocando, exagerando. Provavelmente, quando ele secar, ele vai ajustar o tom de forma correta, desejada, né, na verdade. Vamos para os marrons? Aqui nesse espaço onde eu já tenho os tons quentes, eu vou estar adicionando um pouco de terra de siena tostada, burnt siena, e vou adicionar um pouquinho de sépia. Agora eu já estou trabalhando com uma textura mel. Mel não, desculpe, com uma textura de leite. Vou trabalhar primeiro esse biscoito, que ele tá esse tom, um pouco abaixo dos outros. Um tom mais claro, né? Agora eu posso estar preservando alguns espacinhos, sem tanta definição. A fim de gerar essa sensação dos crocantes, das castanhas que estão sobre o biscoito, sobre donuts. Aqui onde tem o ápice de luz, eu vou diluir essas bordas. Suavizei e continuo preenchendo as demais áreas. Dar um pouco mais de intensidade aqui. Vou adicionar um pouquinho de vermelho de cádmio para que eu tenha uma variação de tons. Fique mais interessante, tenha mais movimento.
Não deixar a impressão de cor chapada única. Nessa parte que vai ficando mais sombra, eu adiciono um pouco mais do sépia e posso estar colocando uma pitadinha de cobalto. O ideal é que as misturas estejam úmidas, a tinta esteja bem fluida ainda, para gerar essas conexões, para que não fique repartido cada pincelada, cada mudança de cor. Que ocorra essa fusão. Feito, vamos para as mais escuras. Adicionar essa mistura um pouco mais de sépia. E burnt sienna. E venho trabalhando desde lá primeiro. Percebo que a tinta já está bem mais encorpada, porém eu fico atenta para que ela não fique grossa demais. Que ela continue com esse caráter transparente. Vou pegar um pouco do azul cobalto e adicionar de forma que ele permaneça em seu tom. Ó. Dê uma limpadinha no pincel, que eu quero tirar um pouco do excesso aqui, para gerar uma certa luz, para abrir uma luz aqui. Sugerei um volume. Nesse aqui acabei não preservando os crocantezinhos, as castanhas. Depois eu vejo se eu retiro alguma coisa ou se eu deixo assim mesmo.
Nessa próxima, a gente tem o confeito mesmo de chocolate. Como eu não vou trocar de pincel ainda, eu vou deixar essa parte mais pro final. As pinceladas já estão preservando os espaços. Vou vir com um pouco de vermelho de cádmio para essa profundidade ali da parte da massinha do biscoito mesmo ainda. Com aquele pouco de amarelo que ainda tinha lá, sem sujar tanto. Aqui, ó, dá uma profundidadezinha legal lá. Eu trabalho com a prancheta inclinada. Eu gosto sempre de uma inclinação, porque eu tenho um melhor controle de para onde a água está indo. Se eu deixo ele muito na horizontal, aí o papel vai distribuindo de forma... Fica empoçado algumas partes, eu acho que fica mais complexo para trabalhar. Preparei um pouquinho mais da mistura aqui. Sim, já já eu venho com mais azul cobalto. Tons mais avermelhados. Novamente pincel limpo. Aproveitar a umidade do papel. Fazendo esses pequenos liftings, com ele ainda úmido. Para gerar mais luz e volume. Novamente venho aqui direto no cobalto e adiciono algum pouquinho em algumas partes bem que ainda está úmido para se fundirem. Ok, agora eu posso estar trocando o meu pincel. Eu vou pegar um liner mais alongado. Eu gosto muito, quem acompanha aqui vê que eu utilizo bastante. Está na minha lista de preferência dos pincéis. Agora com a mesma mistura achocolatada do sépia mais o burnt sienna.
Deixo ela encorpadinha. Para ver nesse chocolate. Vamos avermelhar um pouquinho. Que cor chapada não dá. Vamos explorar o potencial, né? Do pigmento, das misturas. Vale muito a pena. Curtir todo esse processo, nosso sketchbook. Agora, para dar destaque à castanha, que já é clara aqui nesse fundo claro, eu vou realçar o biscoitinho lá e colocar algumas sombras nele. Ó, adiciono uma fina tira do vermelho de cádmio. E venho dissolvendo com um pincel com um pouquinho de amarelo ocre. Agora com o ocre mais concentrado, sem estar tão diluído, eu vou pigmentando aqui as castanhas. Algumas laterais da mesma. Com o pincel mais úmido, eu pego e dou umas salpicadas desse ocre nesse biscoitinho. É lógico que vai espalhar por mais partes da superfície, mas não tem problema não. Vai até dar um movimento, gerar um movimento bem legal. Vou estar adicionando um pouquinho de ocre em alguma lateralzinha das castanhas das próximas também. Vou realçar a profundidade dessa aqui, das laterais de ambas, na verdade. Ficaram só na primeira camada, né? Com essa bordinha avermelhada e água para diluir. Volto agora com a primeira mistura dos tons frios para trabalhar, retrabalhar algumas partes do fundo, gerando um pouco mais de profundidade.
depositando o pigmento mais intenso nas áreas mais escuras e naturalmente suavizando a borda de cada espaço com água, pincel limpo. Ora o pigmento vai ser mais espesso, ora mais diluído. Na parte externa do guardanapo, continuando o fundo, venho com ele mais denso aqui. E antes de dar chance para ele secar, agora com um pouco de branco, eu realço algumas bordas, alguns lugares onde eu acho necessário, sem exagero. Ele vai me ajudar a adicionar algumas das castanhas que acabei perdendo no decorrer.
salpicadinho do branco puro. Uma pitadinha de azul royal. Fica a seu critério, se não quiser colocar, tá tudo bem, tá pronto já. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu espero que tenham gostado, aproveitado. Aproveita que acompanhou o vídeo até agora. Curte, segue o canal, ativa as notificações e até a próxima. Um grande abraço!